Graça e paz, irmãos. Bom estar com vocês nessa noite. Bom louvarmos ao nosso Deus juntos. E bom podermos ser edificados pela ministração do louvor, da dança, da palavra. Deus nos alimenta com as verdades eternas do seu reino. Gostaria que você levantasse sua mão direita e dissesse assim comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês esse mês de junho estiveram pensando, refletindo sobre a temática eu e a minha casa, o mês da família. Eu tive o privilégio de poder ser convidado pelo pastor Marcelo para estar com vocês, encerrando essa jornada desse mês de junho, a respeito do tema da família, a respeito de um assunto tão fundamental para os nossos dias. Eu não sei se você já ouviu falar de um processo que vem acontecendo na história do mundo ocidental, chamado um processo de desconstrucionismo. O desconstrucionismo. Um dos principais idealizadores, pensadores do desconstrucionismo é um filósofo que já morreu, um filósofo italiano chamado Antonio Gramsci. E o desconstrucionismo tem como objetivo desconstruir a herança judaico-cristã que formou o mundo ocidental a partir de outros princípios. E nesse processo de desconstrução, um dos alvos do projeto desconstrucionista é a família. Nós hoje vivemos num contexto, numa época em que a família vem sendo constantemente bombardeada, em que essa célula máter que gera unidade na sociedade vem sofrendo influências as mais diversas a partir de princípios e parâmetros que não são princípios e parâmetros do reino de Deus, da palavra de Deus. Se por um lado a gente vê esse processo totalmente truculento que tenta descaracterizar a família, por um outro lado nós temos que louvar ao nosso Deus, porque cada vez mais a igreja de Jesus tem levantado a sua voz e tem dito: a família nasceu no coração de Deus, a família é o ideal de Deus e nada vai destruir esse projeto que Deus idealizou. Amém, queridos? Só que nós temos que estar atentos àquilo que vem acontecendo no mundo, na nossa sociedade. Coube a mim 2 temas para ministrar a vocês. Pela manhã nós falamos sobre harmonia familiar a partir de uma vida financeira equilibrada. E nessa noite eu quero falar com você sobre o tema resolvendo conflitos familiares sem brigas. Eu quero falar com você um pouquinho sobre isso. Esse é o tema que o pastor me confiou para compartilhar com vocês e falar de um assunto que faz parte da nossa realidade cotidiana. E a primeira pergunta que a gente faz é: será que é possível resolver conflitos familiares sem brigas? Sim, é possível. Muito embora também a gente sabe que não é muito fácil fugir das brigas e dos desentendimentos. Antes de começarmos a meditar sobre isso, nós vamos ver aqui alguns slides, algumas fotos, algumas imagens. Quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Filipenses 2. Livro de Filipenses, capítulo de número 2. Filipenses, capítulo de número 2, verso 14 e 15, diz assim a palavra de Deus: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, na qual vocês brilham como astros no universo. Primeira vez que eu ouvi esse texto foi na minha adolescência, quando eu presidi o primeiro congresso de adolescentes batistas lá em Guarulhos, São Paulo. E nós escolhemos esse texto, Filipenses 2,15, e o tema do congresso foi: você pode ser um astro, que tem a ver com a ideia de você brilhar. Só que o versículo 14 mostra para nós qual é a pré-condição para isso. A pré-condição é o que está dito ali: façam tudo sem queixas, sem murmurações, sem brigas, sem discussões. Ou seja, como que o testemunho do povo de Deus fica claro para a sociedade e para o mundo?
na medida que nós caminhamos em unidade, em harmonia. A unidade e a harmonia do povo de Deus, a partir do amor, do perdão, do aconselhamento, da reconciliação, é um testemunho do caráter de Deus para a sociedade. O mundo vive a partir do princípio da rebelião, da desunião, da competição, da truculência. E quando a sociedade vê indivíduos que estão unidos pelo amor, que estão unidos a partir de afetos entranháveis, como diz a Bíblia, isso serve como um testemunho para o mundo e para a sociedade. O maior testemunho que a igreja de Jesus pode dar, a fim de mostrar como é o reino de Deus, é a sua unidade. Quando a igreja está em unidade, quando ela vive a partir do princípio do amor de Deus, o amor que perdoa, o amor que se reconcilia, o amor que compreende o outro, o amor que se dá e que se doa, ela testemunha o caráter de Deus. Daí porque Jesus orar pelos seus discípulos: Pai, eu oro para que eles sejam um, a fim de que eles creiam que Tu me enviastes, a fim de que eles saibam quem Tu és. Ou seja, na unidade da igreja, na unidade do povo de Deus, é a medida em que nós vivemos a partir do princípio relacional do amor, que nós testemunhamos quem o nosso Deus é. E esse princípio se aplica às nossas famílias. Quando as nossas famílias estão unidas, quando as nossas famílias estão preservando a harmonia relacional, isso é um testemunho da vida de Deus no meio da sociedade. Quando as nossas famílias estão divididas, arrebentadas por conflitos internos, por discussões, por competições, por desrespeito, isso é um péssimo testemunho da vida de Deus na sociedade. Então o versículo 14 e 15 de Filipenses 2 mostra para a gente isso. O nosso testemunho perante o mundo e perante a sociedade será o resultado da maneira harmônica, da maneira relacional em amor que nós decidimos assim, portanto, viver. Façam tudo sem contendas, sem discussões, ou seja, preserve acima de tudo a unidade, porque deste modo vocês vão mostrar como que Deus é para o mundo, como Deus é para essa sociedade. E é a partir desta base teológica que eu quero pensar com você sobre isso, resolvendo conflitos familiares sem brigas. Eu quero nesta noite fazer o que eu fiz pela manhã, apresentar o problema e depois apresentar algumas soluções, ou melhor, alguns passos que você pode dar para resolver, porventura, o problema de conflitos que no seu casamento ou na sua vida familiar você esteja assim vivendo. Nós vamos ver aqui algumas imagens e eu vou compartilhar algumas coisas com vocês. Põe a primeira, por favor, meu irmão. E aí eu começo perguntando: problemas em casa, quem não tem? Quem não tem problemas em casa? Quem não tem as picuinhas, as brigas, as discussões? É claro que existem discussões mais acaloradas, que existem discussões que partem para um desrespeito, que existe aquele extrapolamento da maneira como o desentendimento é administrado. Mas não tem jeito, isso faz parte do nosso dia a dia. Agora, há uma maneira de administrar esta coisa, há uma maneira de administrar essa realidade. É em nossa casa, ao lado dos nossos familiares, que nós nos despimos das nossas máscaras. Uma coisa é você olhar o pastor Anderson aqui à frente, está arrumado, está ministrando a palavra. Agora outra coisa é a minha família, lá no dia a dia, conhecer quem o Anderson é. Então a gente não tem como esconder quem nós somos. Podemos esconder dos outros, mas aqueles com quem nós convivemos, não há como se esconder deles. Não há como a gente tirar essa nossa máscara, ou não tirar essa nossa máscara, quando estamos no ambiente da nossa família. E aí nós temos que entender que essas máscaras que nós usamos, ou que estes papéis que assumimos na nossa sociedade, eles muitas vezes acabam escondendo os nossos defeitos e qualidades. Eu sei que você está me vendo aqui ministrando a palavra, e eu espero que você tenha bons conceitos a respeito de minha pessoa. Agora, quem só conhece a minha individualidade é o meu filho, ou meus filhos e a minha esposa. E aí nós temos que entender aquilo que mostra a próxima foto. Nós somos seres sociais,
e é na família que nós ensaiamos a nossa vida em sociedade. Porém, a família, ela é complexa. Por quê? Porque cada pessoa na família tem uma identidade singular. Cada pessoa na família tem um temperamento, tem um tipo de composição genética, tem uma mentalidade, tem uma realidade de temperamento. A família, ela precisa ser construída a partir de uma unidade harmônica, só que esta construção de unidade se dá na diversidade que é a família. Eu vejo lá na nossa casa, estamos com o nosso bebezinho Gabriel. Gabriel está com 1 ano e 7 meses. 1 ano e 6 meses, melhor dizendo. E o Gabrielzinho já tem características bem diferentes do nosso filho Davi. Ali é um universo, a minha família é um universo, a sua família é um outro universo. Cada um tem uma identidade, uma característica, uma mentalidade, um padrão de temperamento. Eu tenho um temperamento colérico sanguíneo. Eu estou achando, espero que não, mas estou achando que o meu filho mais novinho vai ter um temperamento melancólico. Você sabe que um colérico para um melancólico é terrível, né? Mas é a realidade. Cada um de nós tem uma característica distintiva. Nós vivemos na vida em sociedade a partir da realidade familiar. E dentro da realidade familiar, nós vivemos a partir dos nossos universos. A próxima foto ilustra o que eu vou afirmar aqui para você. Nos diversos relacionamentos, as diferenças individuais quanto às percepções e necessidades emergem. Pois cada pessoa tem a sua própria percepção e tem necessidades num dado momento. Cada um tem uma maneira de enxergar as coisas, de interpretar as coisas. E é justamente aí que mora o potencial dos conflitos. É justamente aí, nesta percepção, que os nossos familiares, ou que os membros das nossas famílias, a partir da sua maneira de enxergar a vida e a realidade, é a partir da sua percepção particular que mora o potencial do conflito. E aí nós temos que entender como administrar essas coisas. A próxima foto ilustra aquilo, de que as diferenças comumente não são percebidas como oportunidades de enriquecimento emocional. E essas situações acabam sendo usadas de modo destrutivo. E não é à toa que a gente vai vendo que muitas famílias, por causa de discordâncias, acabam entrando naquele ambiente tenso do convívio familiar. Triste coisa é quando uma família vive naquele ponto de tensão, onde parece que você tem que pisar em ovos para não provocar uma explosão que pode trazer assim uma verdadeira balbúrdia na vida familiar. É muito ruim viver num ambiente assim. É muito ruim você estar numa família em que todos estão ali a ponto de explodir e soltar, como diz o português, né? Como diz o ditado popular, soltar os cachorros. É muito complicado quando o homem, ele sabe que ele tem que pisar em ovos com a sua mulher, porque mais cedo ou mais tarde ela vai soltar uma palavra bem ferina para lhe afetar. Ou o contrário. A mulher que vive também pisando em ovos com medo que o seu marido, com a sua maneira estúpida de falar, não venha lhe ferir. Ou os filhos que ficam meio que amedrontados com os pais de falar certas coisas para que não haja uma explosão de xingamentos. Ou os pais que ficam receosos de orientar alguma coisa aos seus filhos com medo da estupidez e da truculência que os seus filhos assim apresentam. É muito ruim quando o ambiente da família vive a partir desta tensão. Esta tensão beligerante, essa tensão de guerra, essa tensão de conflito. O próximo slide mostra algo para nós. É vital ao bom ambiente familiar que o casal possua uma forte aliança, saiba lidar com os seus conflitos, colabore entre si e satisfaça as necessidades mútuas. Pois quando a família não possui direção clara para solucionar os problemas, os conflitos se perpetuam e se degenera a harmonia familiar. Principalmente o casal tem que ter uma direção clara de como lutar para que
diante das percepções diferentes que o filho tem, que o pai tem, que a mãe tem, que aqueles membros da família possuem, que aquelas percepções, que aquela maneira de viver a partir do seu próprio temperamento e estilo de vida não venha a afetar o convívio familiar. É fundamental sabermos construir este ambiente harmônico, onde a gente pode dizer com muita alegria: a minha casa é um pedacinho do céu. Isso é um desafio que nós temos. O próximo slide, próxima foto, ilustra algo para nós: brigas, discussões, discórdias e intrigas. Infelizmente acontece em toda relação familiar, não tem jeito. A maioria que está aqui maciça tem durante a semana aqueles teterezinhos familiares. Isso é natural. A grande questão é: será que esses teterezinhos familiares, essas tensões, está afetando o convívio harmônico? Como é que você está gerenciando essas tensões? Você está resolvendo-as com truculência e estupidez? Ou está tendo sabedoria para administrar esses conflitos? Os conflitos fazem parte, é algo do dia a dia. Amanhã certamente a sua esposa vai reclamar com você, porque você deixou ou vai deixar alguma peça de roupa jogada no chão. Certamente amanhã você vai ficar muito chateada com o seu filho, porque talvez ele não arrumou a mesa como ele teria que arrumar. Isso acontece todo dia, toda hora. A grande questão é: será que esses pequenos conflitos e tensões está desestruturando a sua casa? Está desestruturando a sua família? Se essa incidência for contínua, se esta tensão de briga, discórdia, discussão, xingamento, afronta, desrespeito, se isso for sendo contínuo, isso vai acabar em ruptura. E ruptura que eu chamo de rupturas nefastas. Rupturas em que desestrutura-se o prazer de viver no ambiente familiar gostoso e aconchegante. Então essa é uma realidade. E diante disso eu quero pensar com você um pouquinho sobre isso. E quero lhe mostrar alguns fatores que geram conflitos na família e desgaste nas relações. Às vezes no nosso convívio familiar cotidiano, a gente não percebe que algumas práticas, alguns comportamentos, algumas atitudes estão nos desestabilizando. E aí caímos no erro de resolver os nossos conflitos com brigas. E isso é terrível. O tema que o pastor Marcelo me passou, ele é muito pertinente. Resolvendo conflitos familiares, sem brigas. E nesse tema, algo está claro. Existem os conflitos familiares. Existe o choque de ideias. Existe o choque de visões. Agora a questão toda é: como é que isso está sendo resolvido na sua casa? Com brigas ou sem brigas? Com discussões, sem discussões? Com xingamentos, sem xingamentos? Com desrespeito ou com respeito? Como resolver os conflitos sem brigas? Vamos ver aqui alguns fatores. Primeiro grande fator que explica essas tensões familiares é a falta de comunicação e dificuldade para resolver os problemas. Como é que está a comunicação na sua casa? Como é que está o tempo de diálogo, de conversa com seus pais? Você, adolescente, tem parado para conversar com os seus pais? Você, pais, ou vocês, pais, têm parado para conversar com os seus filhos? Tem dialogado com a sua esposa, com o seu esposo? Vocês estão se comunicando? Parece que não, mas muitas famílias vêm cada vez mais isolando-se a partir do aspecto da individualidade de cada um, aonde não há mais diálogo, onde não há mais comunicação entre os membros da casa. E eu vejo isso acontecer com muita frequência.
Não são poucos os adolescentes, os jovens, não são poucos os pais que também têm errado nesse sentido. E não têm conversado, não têm dialogado, não têm parado para bater papo. Por causa da loucura do cotidiano, das tarefas. Eu sei como é que é isso, irmãos. Eu passo por essas realidades. Eu tenho uma dinâmica de vida muito agitada, muita tarefa, muita coisa para resolver. Só que eu tenho que às vezes parar para conversar com minha esposa, com meus filhos. A falta de comunicação, ela acaba sendo um dos elementos que explica o porquê que essas tensões no lar se perpetuam. Porque onde não há o diálogo e a conversa, não há a supressão da necessidade do outro. E mais cedo ou mais tarde, isso vai estourar em briga. Um outro fator que gera conflito, próximo: decepções e frustrações quando as expectativas não são satisfeitas. Olha, uma coisa que eu aprendi é a seguinte: nós precisamos entender algo, que existe alguém que vai suprir as nossas expectativas, e esse alguém é o nosso Deus. Porque se eu lançar todas as minhas expectativas naquilo que a minha esposa, meus filhos, meus pais, meu cônjuge pode fazer por mim, mais cedo ou mais tarde eu vou me frustrar. Porque nem sempre os membros da nossa família conseguirão suprir todas as nossas expectativas, e mais cedo ou mais tarde nós vamos nos frustrar. Então, se você espera, mulher, que o seu marido lhe supra em tudo, cuidado, porque mais cedo ou mais tarde você vai se frustrar, porque ele é humano falho. Mesma coisa você, homem. Se você espera que a sua mulher lhe supra em tudo, cuidado, porque mais cedo ou mais tarde ela vai falhar. Ela é uma humana, ela é tão ser humano quanto você. O problema é que algumas pessoas apostam todas as fichas de expectativa naquilo que alguém da sua família irá fazer, e quando não é atendido se frustra, e aquilo aumenta a tensão familiar, e essa tensão, quando é aumentada, ela se torna algo mortal, ferino, venenoso. Uma segunda razão, um segundo fator que explica esses conflitos tensos dentro do lar, são as decepções e frustrações. O terceiro fator: mal entendidos que surgem por não conseguir compreender o ponto de vista de outro. Falei sobre isso pela manhã, a partir do aspecto financeiro, e usei uma outra imagem, só que essa é interessante. Ali um vê 6, ali o outro vê o número 9. E às vezes os conflitos no lar se intensificam porque há mal entendido em não compreender o ponto de vista do outro. Então, homem, veja aqui: por mais que você tenha a visão de direcionar e conduzir a sua família, você precisa parar para ouvir o ponto de vista da sua mulher, o ponto de vista dos seus filhos. Mesmo que de certo modo lhe contrarie, mas você tem que entender o ponto de vista deles. E quando num lar a gente não tem esta paciência de entender o ponto de vista do outro, isso gera tensão. Não são poucos os filhos adolescentes que se tornam muitas vezes resistentes aos seus pais, porque os seus pais não entendem o seu ponto de vista. Os seus pais são truculentos, os seus pais não são sábios. Eu, durante o tempo da minha vida, eu tive uma certa raiva de meu pai. Não ódio, mas uma certa raiva, porque meu pai não tinha a sabedoria de entender o meu ponto de vista. E eu me lembro que neste tempo da minha adolescência, eu tinha uma certa resistência ao meu pai, até que Jesus curou o meu coração. Mas meu pai falhou num aspecto, não entender o meu ponto de vista. Se você não entender o ponto de vista de seu filho ou de seu cônjuge, isso gera tensão familiar, que acaba culminando em brigas. Um quarto fator tem a ver com a divergência dos pais em relação à educação dos filhos. E essas divergências podem ser veladas ou podem ser claras, colocadas de modo aberto. Lá em casa a gente tem um acordo, eu e a minha esposa. A gente educa os nossos filhos.
E eu não posso passar por cima das diretrizes que ela fala aos meus filhos, como ela não pode passar por cima das minhas diretrizes. De vez em quando eu falho, de vez em quando ela falha. Isso é muito ruim. E quando a gente faz isso na frente dos nossos filhos, isso passa uma imagem negativa. Essa divergência na maneira como educar os filhos, ou como orientá-los, quando feito perante eles, isso transmite aquela tensão. Isso transmite aquela dificuldade na educação dos próprios filhos, que acaba culminando em brigas. Quantos casais que acabam entrando em discussões acaloradas por causa de decisões que estão tomando diferentes a respeito dos seus filhos? Isso é muito ruim, isso é muito prejudicial, isso acaba culminando em briga, o conflito não é resolvido. O quinto, não sei se você vive essa realidade, são os vícios decorrentes do uso de bebidas, de drogas, de jogo de azar. Mês passado, lá na nossa igreja, nós tivemos que dar um certo suporte pastoral para uma família da igreja, em que por causa de pessoas da casa que ainda não são convertidas, ainda estão entregues ao vício do álcool. E foi interessante porque tinha acabado o culto de domingo, e aí, assim que acabou o culto, receberam um telefonema que lá na casa tinha estourado uma briga terrível, por causa de bebida. Bebida, droga, jogos de azar, todos esses tipos de vícios desestruturam o convívio familiar. É bem provável de que daqueles que aqui estão, haja alguém que tem essa realidade em casa. De um pai que bebe demais, de uma mãe que bebe demais, ou de algum filho, ou até mesmo algum cônjuge que usa tóxico. O uso desses aparatos ruins, destas coisas que prejudicam a saúde, desestabiliza o convívio familiar. Quantas histórias que nós já não ouvimos de pessoas que tiveram a sua família quase que destruída, ou praticamente destruída por causa da bebida, por causa de vícios. Então isso traz tensão, isso acalora o conflito, isso gera tensão, isso gera aquela postura em que as pessoas se tornam extremamente beligerantes, aguerridas, e aí vem a discussão, vem o xingamento, vem o confronto. Que ambiente terrível de se viver, complicado isso. O sexto fator, vício pelo trabalho e descaso para com as necessidades emocionais da família. Olha, você que trabalha demais, eu quero dizer duas coisas para você. Primeiro, parabéns, trabalhe bastante. Deus ajuda quem trabalha. Agora, se você está permitindo que o seu trabalho roube o tempo de você suprir sua família, você está errando. E isso vai gerar tensão na sua casa. Isso vai acabar desembocando mais cedo ou mais tarde em brigas e em conflitos. Às vezes há homens que estão tão focados em ganhar dinheiro para sustentar a família, e nada errado contra isso. Eu admiro homens que priorizam sustentar financeiramente a sua família, mas percebo que alguns exageram demais. Trabalham tanto e não dão tempo para a esposa, não dão tempo para os filhos. A mesma coisa com mulheres. Eu sei de um conhecido nosso, de um parente de um conhecido nosso em São Paulo, em que o rapaz está desistindo do casamento, agora por um outro fator, porque a mulher ela entrou num ramo de trabalho, ela é uma empreendedora, está trabalhando muito bem, tendo muitos resultados, só que ela está totalmente mergulhada no seu negócio e não consegue mais suprir a necessidade emocional da família. E neste caso o homem está querendo agora, olha, se for para ser assim, não quero. Olha, ganhar dinheiro é muito bom. Agora, se você ganhar dinheiro à custa de destruir a sua família, repense isso. Repense isso. E eu sei que muitas pessoas têm trilhado esse caminho, querendo ganhar dinheiro mediante o trabalho, o que é positivo, mas você não pode, pelo seu trabalho, desestruturar a sua família. E há um filme clássico que eu gosto muito que ilustra isso, aquele filme Clique. Quem já viu o Clique, de Adam Sandler? Que filme legal. Conta a história de um camarada que queria chegar ao topo da cadeia alimentar do mundo corporativo. E ele chegou, só que perdeu a família. O que é interessante é que tudo aquilo para ele foi um sonho.
Mas ele no final do filme chega à conclusão: olha que besteira que eu fiz, perdi a minha família porque priorizei tanto o meu sucesso, priorizei tanto o dinheiro. Será que vale a pena você se dedicar tanto para ganhar dinheiro como hoje se dedica, a ponto de sacrificar a unidade familiar? Isso é um fator que acaba muitas vezes trazendo desestabilidade na família. Próximo slide. Padrasto ou madrasta que ainda não foram completamente aceitos pelos filhos. Isso é uma realidade em muitos lares do Brasil. Talvez no seu lar. Você casou com alguém, está num segundo casamento, você tem agora um novo companheiro ou companheira, e aí ele é o padrasto ou ele é a madrasta, e às vezes há aquela realidade dos filhos não aceitarem. E é um ponto de muita tensão também. E que pode ocasionar brigas, que pode ocasionar aquele conflito que desestabiliza, que mexe, que tira a paz do lar. Isso é um outro fator. O próximo, interferência dos parentes na dinâmica da vida familiar do casal e dos filhos. Olha o que eu ouvi quarta-feira de uma ovelha da minha igreja. Ela está querendo mudar. Ela mora em Jacarepaguá. Na realidade ela mora num outro bairro fora de Jacarepaguá, e ela quer mudar para Jacarepaguá. Aí ele disse assim: pastor, família é bom, mas distante. Bem, no caso dele, uma das razões que explica do porquê ele quer mudar é porque está tendo muita interferência familiar na família dele, na casa dele. Só que isso não está relacionado muito à geografia não, porque tem gente que mora distante dos pais, só que os pais ainda continuam presentes no casamento. Então é a postura que você tem. Se você permite que os seus pais ou seus sogros interfiram no seu casamento, na sua vida familiar, isso é um ponto de tensão. Isso gera conflito, isso gera embate. Eu tenho um tio que perdeu o casamento por causa da sogra. Porque ele não foi sábio, a sua esposa não foi sábia, e a sogra toda hora interferia no casamento, e o resultado foi que o casamento acabou. E brigas e mais brigas girava entre eles dois, quando esse casal, meu tio e a sua ex-esposa. Porque havia muita interferência. Então, mulher, uma vez que você está casada, é você e seu marido, é o que diz a Bíblia: deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher. Mesma coisa você, homem, corta o cordão umbilical. Enquanto o cordão umbilical não for cortado, isso pode ser um ponto de tensão, e que pode gerar conflitos, e muitas brigas. Um outro fator, nono, violência verbal, emocional ou física por parte de algum membro da família. Essa imagem é forte, né? Essa imagem é muito forte. Violência verbal. Se suas palavras estão machucando sua esposa, se suas palavras estão machucando seu marido, se suas palavras estão machucando seus filhos, se suas palavras estão machucando seus pais, o real problema que você tem é no coração. Porque Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Palavras ofensivas, depreciativas, palavras que desrespeitam, que maltratam, é o resultado de um coração que está mal. Um coração que está corrompido, cheio de ódio, de mágoa, de ressentimento. Como mudar as palavras? Mude o coração, converta o seu coração. Diga a Deus: muda o meu coração, Senhor, para que as minhas palavras possam ser palavras doces. Isso me faz lembrar de Isaías. Quando Isaías viu a glória do Senhor, ele disse assim: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando a gente vislumbra o Senhor, quando a gente conhece o Senhor, quando a gente tem uma experiência genuína com Deus, Ele muda os nossos lábios. Como pastor, Ele muda o nosso coração.
E para você mudar o seu palavreado ofensivo, depreciativo, ofensor, nessa noite Deus te diz: converta o seu coração. Deixa Ele curar o seu coração. Deixa Ele converter você. Porque se Ele converter você, suas palavras serão palavras de vida, serão palavras doces, serão palavras abençoadoras. Rolou um vídeo esses dias na internet, não sei se é fato ou não, mas o vídeo mostrava, não sei quem viu esse vídeo, de uma experiência que foi feita com sementes, que foram colocadas em 2 potes de vidro, onde num pote de vidro foram faladas palavras ofensivas, palavras negativas, e no outro pote de vidro foram palavras positivas, e na experiência mostrou que aquelas sementes que ouviram palavras positivas floresceram, e a outra ficou seca, sem vida. Não sei se aquilo foi verdade ou não, mas o que me chama a atenção é isso: o que sai da nossa boca pode ser vida ou pode ser morte. Eu sei que tem gente aqui que ao longo da sua vida, por causa da falta de sabedoria dos pais, ouviu palavra negativa, depreciativa, palavra de desrespeito, palavra que o inferiorizava. E eu sei que a maioria que ouviu isso aqui não é porque o pai ou a mãe odiava, é porque o pai e a mãe não tinham sabedoria. E as palavras, elas geram algo em nós. Você que é pai, você que é mãe, você tem que saber usar palavras que trazem vida aos seus filhos, como a sua esposa ao seu marido. Quantas vezes um marido, na sua truculência, na sua falta de sabedoria, ele usa certas expressões que ferem demais a sua esposa. E homens, a Bíblia diz que a mulher é um vaso frágil. A Bíblia diz assim: vós maridos viveis com as vossas mulheres com sabedoria. E não tem jeito, as mulheres, se os homens não tiverem sabedoria, eles poderão deixar marcas profundas por palavras mal colocadas. Mas também as mulheres erram muitas vezes. Erram quando elas usam palavras que, ao invés de exaltar a dignidade do marido, o rebaixam. Então nós temos que entender que às vezes um dos fatores que gera conflito, intriga e briga no lar é a violência verbal. E o último fator: falta de respeito, valorização e admiração pelo cônjuge, pelos pais ou filhos. Eu vou começar pela palavra admiração. Admirar. Admirar tem a ver com você colocar alguém ou alguma coisa numa determinada posição e, portanto, contemplar de modo em que aquilo lhe inspire. Quando um filho perde a admiração pelo seu pai, o que lhe sobrará é o desrespeito. Quando um marido perde a admiração pela sua esposa, o que lhe sobrará é o desrespeito à esposa. Quando uma mulher perde o respeito, ou melhor, quando uma mulher perde a admiração pelo marido, o que lhe sobra é o desrespeito. Atitudes desrespeitosas que acontecem em muitos lares é o resultado da falta de admiração. E eu sei que tem gente aqui dentro hoje que vai orar assim: ó Senhor, Deus, me ajuda a admirar de novo a minha mulher, me ajuda a admirar de novo o meu marido, me ajuda a admirar os meus pais. Eu tenho visto tantas coisas erradas neles, eu quero ver as coisas boas, eu quero tornar a admirar, porque quando a gente admira, a gente respeita, a gente valoriza. E muitos conflitos familiares acontecem por causa desse desrespeito que tem a sua gênese na falta de admiração. Eu sei que você, mulher, está muito chateada com o seu marido. Se assim, estou colocando por alto, né? Não conheço a sua vida, mas sei que você deve estar muito chateada. E o problema é que esse chateamento que você tem tido escondeu a possibilidade de você ver os pontos positivos dele, de o admirar. Por isso que você tem desrespeitado ele ultimamente. Mas também sei que você, homem,
por causa de algumas decepções com a sua mulher, já não consegue mais admirar alguns aspectos positivos que ela tem. E isso explica a maneira desrespeitosa como você tem tratado ela. Mesma coisa você, filho. Sei que você às vezes fica meio assim, irritado, porque os seus pais não lhe compreendem, e aí você só vê aspectos negativos e não vê os pontos positivos, você não admira mais. E isso explica a maneira desrespeitosa pela qual você trata os seus pais. Precisamos voltar a admirar os membros da nossa família, porque isso vai nos levar a respeitar. Quem está me entendendo aí? Está me entendendo? Esses são alguns fatores que explicam essas tensões na relação familiar e o desgaste. E eu queria mostrar aqui alguns passos, no tempo que eu tenho, alguns passos sábios para resolver os conflitos familiares. Primeiro passo, diz lá: saber ouvir, respeitando o ponto de vista do cônjuge, dos filhos ou dos pais. Abra sua Bíblia em Provérbios 18:13. Provérbios 18:13 diz assim. Provérbios 18, verso 13. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Quem responde antes de ouvir. Quer resolver esses conflitos na sua casa sem briga? Aprenda a ouvir. Segura a língua. Aprenda a ouvir o ponto de vista do outro. Porque às vezes o outro, mesmo expondo o seu ponto de vista, que porventura esteja errado, pelo simples fato de você ter ouvido ele, você já o desarmou. Temos que exercitar a capacidade de ouvir. Segundo passo: não interrompa quando a outra pessoa estiver falando. Controle-se. Eita, nós. Tem gente aqui que isso aqui é um problema, né? Tem homem aqui com isso, tem uma dificuldade enorme. A mulher está falando, o filho está falando, ele não deixa ela terminar e ele já atropela. Ou a mulher. Se controle. Se numa discussão, ainda em caráter amigável, você atropela e não deixa o outro falar, você aumenta a tensão, e isso levará à briga, à discussão e em alguns casos até à ofensa. Terceiro, escolha a melhor hora para falar. Não seja precipitado. Existe hora para falar. Irmãos, eu estou aprendendo isso a duras penas. Eu tenho entendido que o casamento ele vai melhorando na medida do tempo, desde que o casal decida melhorar individualmente. Tem casamentos que infelizmente passam os anos e pioram. Agora tem casamentos que vai passando o tempo, é como um bom vinho. Eu não sou muito especialista em vinho não, mas eu sei que os vinhos mais antigos são os melhores. Existem famílias, existem casamentos que pela sabedoria do tempo, no querer aprender, no aprendizado do dia, se tornam melhores. E eu na minha vida conjugal, na minha vida familiar, eu tenho me exercitado a falar algumas coisas na hora que tem que falar. Porque quando você fala fora do tempo, isso é terrível. Olha o que diz Provérbios 29 e 20. Provérbios 29 e 20. Diz assim: você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. De novo, você já viu alguém que se precipita no falar? Alguém que não sabe esperar o momento de falar? Pois bem, o insensato, o louco, o imprudente, acaba muitas vezes tendo mais esperança do que esse que não sabe controlar o momento de falar. Quinto, ou melhor, quarto,
Não resolva nada quando estiver de cabeça quente. Cuidado com as emoções. Controlar, a Bíblia chama isso de domínio próprio. Quando você está de cabeça quente, quer resolver algum problema em casa, ou algum problema que alguém da família está enfrentando, isso pode intensificar o conflito e levar a brigas desgastantes. E aí me vem à minha memória uma imagem que eu tenho da minha infância, quando uma vez por ano a minha avó, que já faleceu, a minha avó, a mãe de minha mãe, na época do Natal, ela juntava os filhos dela para fazer um almoço para os filhos e os netos. E era muito legal. Nós, os netos, gostávamos, porque estávamos junto dos primos. Só que eu me lembro de uma situação em que o meu tio, que já faleceu, e o meu pai, se desentenderam por uma bobeira. Por uma bobeira. Foi logo depois do almoço, uma bobeira. E aí meu tio, de cabeça quente, falou algo, e meu pai na época era muito cabeça quente, falou também, e o negócio fechou lá e ficou terrível. Meu tio foi embora, ficou um clima terrível dentro da casa. Cabeça quente. E aquilo desestruturou aquele momento gostoso que nós estávamos tendo. Então veja, não queira resolver as coisas quando você está de cabeça quente. Controle-se. Quinto, defina qual é realmente o problema. Identifique qual é a causa real. Nem sempre o problema que a família está falando, ou que a esposa, ou o filho, ou o marido está apresentando é o real problema. Às vezes você está vendo o sintoma de algo, mas não é o problema verdadeiro. E aí, se você é levado pelo sintoma, se você é levado por aquilo que foi apresentado, sem descobrir a real causa, isso intensifica o conflito. Isso desestrutura, desagrega. Ter sabedoria, Deus me ajuda a identificar qual é o real problema. Então, por exemplo, o real problema não é a maneira estúpida que o seu filho está lhe tratando. O real problema é o que está por trás. O real problema não é essa indiferença que a sua esposa está tratando você. Isso é o sintoma. Há uma causa que explica porque ela está tão fria, tão indiferente. Você tem que identificar. Essa maneira truculenta que o seu marido lhe trata é o sintoma, não é o real problema. Temos que identificar qual é o real problema para poder ter uma direção certa de como tratá-lo. Sexto, ao invés de partir para qualquer tipo de agressão, parta para a solução. Pense uma maneira de resolver o conflito. Não queira agredir, revidar. Estou eu na minha casa ontem à noite, 3 da manhã, eu moro num condomínio. 3 da manhã, de repente, um xingamento, um palavrão. Meu Deus, que negócio é esse? 3 da manhã, um casal lá do condomínio, gritando aos berros, xingando e roubando a minha harmonia do sono. Eles estavam lá com desarmonia no lar e eu lá tentando ter harmonia no meu sono. Não procuraram solução, deixaram que aquela acidez de indignação de um para com o outro fosse ouvido por todo mundo. Foi triste, irmãos. Olha que coisa chata é você ouvir briga de vizinho, hein? Terrível. Sétimo, não jogue as coisas na cara da outra pessoa. Esvazie as munições. Olha, se você é aquele tipo de pessoa que não vê a hora de jogar na cara e de revidar, onde o veneninho está assim, ó, saindo pelo cano da boca, você não está vendo a hora de ter uma oportunidade de lançar. Cuidado. Isso só vai intensificar os conflitos, não vai resolvê-los. Olha o que diz Provérbios 16, 24. Provérbios 16, 24. As palavras agradáveis
são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Para com esse sentimento vingativo. Para, homem, com essa postura sua, só porque a sua esposa não atendeu a algumas expectativas que você tinha, agora você quer revidar. Para com isso. Você também, mulher, para com essa postura de revidar, de querer pagar com a outra moeda. Isso é infantilidade, é imaturidade. Isso continua fazendo com que o conflito esteja dentro do lar. É o que diz o próximo slide. Ele fala assim: não pague na mesma moeda. Leve em conta os sentimentos da outra pessoa. Não queira viver aquela ideia do Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente. Eu não vejo agora eu vou revidar. E tem gente que é assim, tem mulher que é assim, tem homem que é assim, que não vê a hora de revidar na mesma moeda. E aí, semana passada, quem eu recebo na minha casa? Os meus pais. Meus pais moram em São Paulo. Aí meu pai contou uma coisa dando risada. Só que ao mesmo tempo eu ri, mas eu fiquei assim: poxa, pai, faltou sabedoria. Há uns meses atrás, a irmã da minha mãe fez um almoço, chamou os irmãos e chamou a minha mãe. Só que meu pai não quis ir. E como é longe e precisava ir de carro, minha mãe não teve como ir. Minha mãe ficou muito chateada. Só que no outro mês, um tio do meu pai, 90 anos, fez uma festa. Minha mãe disse, meu pai chamou ela, minha mãe falou: não vou, também não vou. Pagou na mesma moeda. Não teve sabedoria. Os dois perderam a possibilidade de estar com familiares por infantilidade, de querer pagar na mesma moeda que o outro. Não pode ser assim, queridos. Próximo. Pense bem no que você precisa dizer e como vai dizer. Provérbios 12, 18 diz assim. Provérbios 12, 18: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Suas palavras têm ferido ou têm trazido cura? Suas palavras dentro de casa, qual é o peso que elas têm? Você e eu precisamos pedir: Deus, cura a fonte das minhas palavras, e a fonte é o coração, para que haja palavra de vida. O próximo: tente se aproximar, a fim de se reconectar novamente com o seu cônjuge ou filho. O que acontece quando uma briga se instaura na família? E como eu disse, todo mundo já passou por isso, ou às vezes passa. O problema é que quando vem a briga, vem aquele distanciamento. Existem, por exemplo, casais que quando brigam, ficam 2, 3 semanas sem se falar. Às vezes tem casais que vêm para a igreja brigados. Eu acho isso muito engraçado. Vêm para a igreja brigados, adoram ao Senhor, trazem a oferta ao Senhor e desconsideram aquele texto que Jesus fala: se você ao trazer sua oferta saber que o seu irmão tem alguma coisa contra ti, vai lá e se reconcilie com ele. Deixa eu contar uma aqui. Quinta-feira passada teve jantar de casais na igreja. Foi muito bom, muito legal. Só que eu e minha esposa tivemos um desentendimentozinho. E a gente foi empurrado um com o outro para a igreja. Só que chegou lá, não dava para esconder. Então a gente teve que se reaproximar. Mas eu lhe confesso que na hora deu uma raiva, meu irmão. Deu uma raiva. Isso é natural. Só que se você deixar que esta raiva se perdure por dias, isso gera distanciamento. Então você tem que se reaproximar. Uma coisa que meu pai fazia comigo e com meu irmão, meu pai soube nos educar muito bem. Eu apanhei do meu pai, mas eu apanhei porque eu merecia, porque eu aprontava mesmo. Então meu pai nunca me bateu por nada, batia quando precisava. Passou do limite, ele batia. Tá certo ele.
Graças a Deus pelas cintadas que eu levei, graças a Deus pelas correções que ele me deu. Só que era o seguinte, tinha ocasiões que meu pai me corrigia, a mim e ao meu irmão, só que no outro dia ele vinha, chamava a gente, abraçava, e eu ficava assim, né? Pô, me bateu no outro dia, agora está aqui. Mas ele estava fazendo certo, se reaproximando, não criando distanciamento. Se você brigou com seu filho, não deixe esse clima ficar pesado. Não fique esperando ele vir pedir desculpa, se aproxime. Mesma coisa, se o seu marido brigou com você e você está assim muito indignada com ele, com muita raiva dele, está boicotando tudo, literalmente tudo. Se reaproxime, porque o distanciamento é muito ruim, ele intensifica o conflito. Então nós temos que nos reconectar. Próximo, diz assim: treine-se a acreditar no melhor sobre o seu cônjuge e família. Deixe a crítica. Existe um testezinho, um exercício que a gente faz com os casais, que é o seguinte: fale, ou liste, melhor, não fale, liste as características negativas do seu cônjuge. Aí tem lá um monte de lista, né? Tem lá um monte de item. Fala de uma qualidade. Deixa eu ver. Não é assim? Alguns de nós estão tão treinados a ficar ácidos na maneira de olhar o nosso cônjuge ou os nossos filhos, que só criticamos e não conseguimos ver o que há de positivos neles. É o que diz a frase: treine-se para acreditar no melhor. É treinar-se, é querer ver o ponto positivo, é valorizar. E isso é resolver o conflito sem briga. Vamos mais um pouco, estou indo para o fim. Próximo: procure dar ajuda, conforto e encorajamento aos membros da sua família. Procure encorajá-los. Procure ser alguém que coloca os demais para cima. Procure ser alguém que diante do erro ou da falha, ou da pisada na bola, não afunde o outro. Tá vendo? Não falei? Bem feito. Toma. Não, faça o contrário. Tem uma linguagem de vida, de proatividade, de colocar para cima, de levantar. Mas outro diz assim: admita quando você estiver errado e esteja disposto a pedir perdão. Admita. Eu sei que às vezes não é fácil admitir o seu erro. Sei que às vezes o egozinho não quer dar o braço a torcer. Sei que às vezes determinados homens, mulheres ou até filhos não querem dar o braço a torcer de que pisaram na bola. Isso é muito negativo. Admita os seus erros. Se for necessário, peça o perdão. Se você reconhecer que de fato falhou, que você pisou na bola. Bem, corrigir os seus erros. São alguns passos, tem outros mais que eu nem vou falar eles por causa do tempo. Mas eu quero dizer algo aqui para vocês. Você tem que colocar como objetivo da sua vida fazer da sua família um pedacinho do céu. Pedir ao Senhor Deus que na minha casa haja harmonia, unidade. E como isso vai acontecer? Isso vai acontecer na medida que a gente deixar o Espírito de Deus trabalhar dentro de nós. Quando você deixa o Espírito Santo trabalhar em você, quando permitimos o Espírito Santo mudar nossas posturas e comportamentos, a gente se torna mais amável, mais tolerante, mais compreensível, mais amigo, mais ajudador. A intolerância, a crítica acirrada, aquela postura de depreciar é o resultado de gente que não está deixando Deus trabalhar dentro de si. E escute algo, eu estou caminhando agora para encerramento. Escute algo. Saia daquela postura de esperar da sua família
uma melhora segundo as suas expectativas. Faça a sua parte, faça o seu papel. Decida você ser o veículo através do qual a harmonia na casa será instaurada para a glória de Deus. Eu termino com 2 frases. Uma vida familiar harmônica e abençoada não acontece por acaso. Ela é o resultado de uma intenção deliberada, de determinação e de prática. Em Provérbios 26:20 diz assim: onde não há lenha, apaga-se o fogo. E onde não há caluniador, acaba-se a discussão. Deixa nesse versículo aqui, vamos ler ele de novo. Isso resume esse tema. Resolvendo os conflitos familiares sem brigas. Onde não há lenha, apaga-se o fogo. Você está colocando lenha na sua família? E é por causa dessa lenha que está sendo colocada que o conflito está cada vez mais desgastante, entediante, pesado, chato. Quantos jovens que hoje estão nas ruas, nas drogas? Não todos, mas uma boa parte estão, porque dentro da própria casa não encontrava harmonia. Eu trabalho com educação. Eu trabalho com educação teológica, mas também nos últimos 3 anos eu tenho trabalhado na educação de nível médio. Eu leciono numa escola em Jacarepaguá para ensino médio. Uma escola de classe média. Uma escola particular, muito boa por sinal. As crianças que ali estudam, os adolescentes que ali estudam, são de família de uma condição socioeconômica razoável. Consegue pagar uma escola de mensalidade cara. O que mais nós conversamos entre os professores são os conflitos familiares, que reverberam em sala de aula. A gente vê às vezes que tem alunos que têm comportamentos desrespeitosos, displicentes. E aí quando a gente vai fazer o levantamento, o resultado é da família. Não é a escola que educa, a escola informa. Educação vem de casa. Então nós temos que orar ao Senhor para que as nossas famílias expressem a harmonia do céu. E agora escute o que vou lhe dizer. Cito palavras de Jesus: Pai, eu oro para que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviastes. Jesus ora pela sua igreja, mas também serve para as nossas famílias, que sejamos um, que lutemos para que o amor, o perdão, o respeito, o carinho, a solidariedade, a cooperação, a ajuda, o elogio sejam presentes na nossa casa. E que a desarmonia da rebelião, do desrespeito, do xingamento, do maltrato, do desrespeito fique para fora. Que nenhum demônio desgraçado venha abalar a unidade familiar. E que haja nas nossas casas a paz do céu, para que a sociedade corrompida e perdida possa perceber: existem núcleos aqui na cidade de paz, de harmonia. São as famílias restauradas pelo Evangelho, transformadas pela verdade de Deus. Famílias em que o amor de Deus transborda. Por isso que há amor, compreensão e tolerância. Que o Senhor converta os nossos corações, para que a nossa família seja uma bênção. E meu irmão, se você está enfrentando um momento difícil na sua família, se você é a única pessoa crente na sua casa que conhece a Jesus, diga a Deus: Senhor, que eles possam ver em mim a tua identidade. Que diante das incompreensões que eles têm por não terem as luzes do Evangelho, eles possam ver em mim o amor, o perdão, a cooperação, a ajuda, o serviço, o trato, para que eu possa ganhar a minha família. Pedro fala sobre isso quando escreve uma das suas cartas. Ele diz: mulheres, que a beleza de vocês não seja exterior, dos vestidos, dos brincos,
na pintura, mas que seja o seu procedimento, que os seus maridos possam ver em vocês a vida de Deus, e vocês sem palavras ganhá-los para o Senhor. Você que na sua casa é o único crente, entenda o papel que você tem de ser um testemunho do reino de Deus, porque mais cedo ou mais tarde alguém na sua casa, na sua família vai dizer assim: tem alguma coisa diferente nele, tem alguma coisa diferente nela. E quando perguntar, você vai dizer: é o amor de Deus que inundou meu coração e quer alcançar você e transformar a nossa casa num pedacinho do céu. Eu oro ao Senhor para que seja assim na sua casa, na sua família. No Rio de Janeiro, que venha a paz do Senhor, que venha a bênção sobre as nossas famílias, e que esse projeto do inferno de desconstruir famílias caia por terra em nome de Jesus, e que o reino de Deus prevaleça para a glória dele. Amém, amém. Aplauda o Senhor. Fica de pé no seu lugar. Vou pedir para que você, se está perto de alguém da sua família, dê a mão para ela. Vocês vão agora orar pelas suas famílias. Se você não está perto de algum familiar seu, dê a mão à pessoa ao seu lado mesmo assim. Você vai orar, você vai interceder. Eu quero orar por vocês e pedir ao Senhor pelas suas famílias, para que o Senhor os guarde, o Senhor os abençoe. Oh Deus, interceda agora pela sua família, interceda pela sua casa. Diga aquilo que Jesus disse: que venha o teu reino na minha casa, que venha o teu reino no meu lar. Pai, nesta noite nós colocamos diante de Ti as nossas famílias e pedimos a Ti, ó Deus, guarde o nosso lar. Meu Deus, que haja paz, que haja harmonia, que haja respeito, relacionamento, perdão, companheirismo, solidariedade, ajuda mútua. Pai, muda os nossos corações, para que o Teu amor transbordante em nós alcance o nosso cônjuge, alcance os nossos filhos, alcance os nossos pais. Oh Deus, Te pedimos famílias abençoadas, guardadas em Ti, debaixo do Teu amor, da Tua proteção, da harmonia do céu, ó Pai. E que todo laço do diabo, toda obra maligna para desestruturar os lares caia por terra, em nome de Jesus. E que haja paz e harmonia em nossos lares, para que a cidade veja que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus. Louvado seja o Teu nome. Amém, amém. Aplauda ao Senhor mais uma vez.